apresentado no Elite Oculta pelo Fael é real, mesmo que não seja. Isso tudo aconteceu quando eu tinha uns 8 anos. Muitas coisas aconteceram, e sempre aconteciam à noite. E eu me pergunto, o que é que a noite tem? Eu me lembro de uma noite lá pelas 1h da madrugada. Eu estava deitada na cama, acordada como sempre, quando de repente eu ouvi um uivo muito alto e estrondoso vindo de um terreno baldio que tem do lado da minha casa, e que a parede dá quase para a parede do meu quarto. E eu ouvi um cara gritar na rua para alguém correr, que aquilo era um lobisomem. Eu escutei um urro bem alto, e logo em seguida uma correria. E então, 1 minuto mais tarde, mais ou menos, eu ouvi outro grito. Eu pulei da cama e olhei pela janela, e o que eu vi lá na rua foi uma cena chocante. Era um cachorro enorme em cima de uma mulher de idade. Ele dava mordidas no braço dela e arrancava pedaços. E enquanto um senhor que estava ali, um senhor também de idade, ele jogava pedras e paus para aquela coisa soltar a senhora. Eu também vi as luzes das casas vizinhas se apagando, como se ninguém quisesse ajudar, e fingi que não viram nada. No outro dia cedo, a notícia repercutiu que uma senhora foi achada destroçada na minha rua, mas como eu era criança, não fiquei sabendo de muitos detalhes na época. Então, 1 mês depois, lá pela meia-noite, eu estava acordada na cama de novo, tentando dormir. Eu dormia com a minha porta aberta nessa época. Então, eu ouvi o que eu posso descrever como panelas batendo uma nas outras. E essas panelas ficavam no tanque do nosso quintal. Eu escutei aquele rosnado infernal e alguma coisa tentando entrar na casa e fungando por debaixo da porta. E todas as janelas do andar de baixo estavam chacoalhando violentamente. Estava fazendo muito barulho. Eu fiquei tão assustada que eu me cobri com o cobertor e fiquei lá até dormir. No dia seguinte, todos falaram que não ouviram nada durante a noite, mas eu acredito que seria aquela fera no quintal de casa, procurando comida nas panelas, já que sempre ficavam restos de comida nas panelas. Além desse lobisomem, que todos tinham conhecimento da sua existência, mas todos negavam acreditar para não chamar atenção, pois afinal poderia ser qualquer um da vizinhança. Eu também via coisas sobrenaturais na minha casa. Eu ouvia passos na escada. A minha cama ficava posicionada de um jeito que você podia ver perfeitamente o corredor inteiro. E ninguém nunca subia a escada. Os passos continuavam como se tivesse alguém subindo sem parar, como se a escada durasse para sempre. Eu também ouvia batidas vindo do meu pequeno armário, e era só um toque, toque, toque. E em uma noite, eu me levantei e fui olhar lá dentro, e não tinha nada. E quando eu voltei para a cama, o toque-toque voltou novamente. E isso durou a noite inteira até eu dormir. Mas a coisa mais assustadora que já aconteceu comigo
foi durante o dia. Eu estava sentada na sala com uma amiga minha, brincando com os gatinhos que a minha gata tinha acabado de ter. E só tinha nós duas dentro de casa. E de repente, eu comecei a sentir o cheiro de fumaça de cigarro. A minha amiga perguntou para mim se eu estava sentindo esse cheiro. Eu disse que sim. Então, ela apontou para a TV e falou para que eu olhasse. A TV estava desligada, mas refletindo nela, dava para ver uma mulher em pé atrás da gente fumando um cigarro. A mulher usava um longo vestido vermelho. Então, eu virei para trás e ela não estava lá. Mais tarde, eu falei para minha mãe o que tinha acontecido e ela começou a chorar. A mulher que eu descrevi para ela era a descrição perfeita de uma pombagira que no terreiro havia prometido alguma coisa para minha mãe. Muitas coisas estranhas aconteceram naquela casa. Eu ouvia vozes e gritos vindo de trás da TV, mesmo quando ela estava desligada. Sussurravam o meu nome na minha orelha e batidas vinham do andar de cima, quando todos estavam no andar de baixo. E também eu ouvia muito passos de noite. Eu poderia ficar o dia inteiro descrevendo tudo o que já me aconteceu, mas acho que já dá para vocês terem uma ideia. Boa noite. O que vou relatar foi uma única experiência paranormal que eu tive. Foi algo que até hoje eu não consigo explicar. E nem tenho ideia de como eu fiz aquilo e se foi realmente real. Eu moro em uma casa de tamanho médio de 2 andares e eu não vou explicar como é a casa. Só basta dizer que o meu quarto fica na frente da casa no 2º andar e a cozinha fica na outra ponta da casa, no 1º andar. Uma noite, nem era tão tarde. Deveria ser mais ou menos umas 21 horas. Eu estava sozinha em casa, no meu quarto, vendo televisão, e decidi ir para a cozinha preparar algo para comer. Eu fiz um sanduíche para mim, coloquei no prato e fui levar para o meu quarto. Bem, só um detalhe. Isso aconteceu naquela época de racionamento de energia aqui em São Paulo. Então, a casa como estava com as luzes todas apagadas, e como eu consigo andar em casa no escuro numa boa, eu apaguei a luz da cozinha e estava voltando para o meu quarto. E como ainda tinha algumas luzes da rua acesa, ainda dava para ver alguma coisa dentro de casa numa boa, mas não muito bem. E quando eu saio da cozinha, eu tive uma vontade de olhar para trás. Então eu olhei. E quase que eu sujei as minhas calças ali mesmo naquele momento. Havia uma figura escura parada no meio da cozinha, e a figura começou a andar na minha direção. Eu joguei o copo de refrigerante e o prato com o sanduíche naquela coisa e saí correndo. E quando eu cheguei na escada, eu olhei para trás e lá estava aquela coisa correndo atrás de mim. E a essa hora eu já estava em pânico. Eu achava que tinha alguém na minha casa e pelo jeito que estava correndo, aquilo iria me matar. E quando eu estava no topo da escada, eu olhei para baixo e vi a figura no pé da escada, olhando para trás. Eu pensei, pronto, tem mais de um, eu tô morto. Eu disparei em direção ao meu quarto sem olhar para trás e fechei a porta. E foi aí que eu quase enlouqueci. Eu tranquei a porta e me afastei dela, andando para trás,
até chegar na janela, pensando que eu teria que pular lá fora para me salvar. E aquela coisa que estava me seguindo simplesmente atravessou a porta e não era qualquer coisa. Era eu. Era exatamente a minha imagem. E eu fiquei paralisado com aquilo e não conseguia me mexer. Aí então, a imagem virou para a porta, mexeu na chave e veio andando de costas até a janela onde eu estava, imitando exatamente todos os meus movimentos. Ela chegou onde eu estava e meio que entrou em mim. Eu fiquei muito assustado com aquilo e me joguei da janela, caindo no gramado, e com isso eu torci o meu pé. E quando os meus pais chegaram em casa com o meu irmão, eles me viram lá fora, pois eu que não entraria em casa sozinho. Eles perguntaram o que tinha acontecido, e como eu não tinha ideia do que havia acontecido, eu falei que achei ter visto alguém dentro de casa. Eles viram que eu tinha pulado da janela e que estava machucado, e então acreditaram em mim. O meu pai chamou a polícia, e assim que eles chegaram, entraram na casa e falaram que não acharam ninguém e nem sinal de invasão. O meu pai foi na cozinha e viu o refrigerante, o sanduíche e cacos de vidros por tudo que é lado. Então, viu que eu não estava brincando. Mas tirando isso, a casa toda estava em ordem, sem nenhuma janela quebrada e sem nenhuma porta arrombada e nem nada. Até hoje, eu não tenho ideia do que aconteceu, mas me ver atravessando a porta do quarto foi algo que eu nunca vou esquecer. Boa noite. Eu viajei para o Rio de Janeiro a fim de passar o ano novo com os meus amigos. Eu saí de avião do Maranhão com destino ao Rio. Eu fui para admirar o show pirotécnico e desde o dia que eu saí, rotineiramente, a minha cadela Bela, ela dirigia-se para o portão de nossa casa e uivava tristemente para a lua. E isso, segundo a minha mãe falava. Ela não dormia e nem alimentava-se direito, deixando a minha mãe muito preocupada. Então, os dias iam passando e Bela só piorava. Ela não saía mais do portão, não importava o tempo. A minha mãe resolveu ligar para mim e quando eu soube, eu fiquei brava com ela porque ela não ligou antes, pois a Bela sempre foi a minha companheira desde a minha infância. E considerávamos ela um membro da nossa família. Eu não hesitei aos apelos da minha mãe, e 2 dias depois, eu consegui trocar as minhas passagens aéreas, e assim, antecipando o meu regresso. Eu encontrei Bela quase sem vida, mas com os meus carinhos e cuidados, ela foi se recuperando. Comemorei o ano novo com os meus pais e a minha cachorrinha. E então comemoramos a entrada de um ano novo. E apesar de lamentar não estar com os meus amigos no Rio de Janeiro, na manhã seguinte, as notícias estavam estampadas no jornal. Na noite de 31 de dezembro, por uma falha no motor, o avião que estava os meus amigos e que era para eu estar também, ele desmanchou em pleno ar, matando todos a bordo. O avião foi fabricado em 1970 e havia saído de São Luís, no Maranhão, e tinha como destino final o aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Ele havia parado em Balsas, na Bahia, para fazer uma manutenção. E o acidente aconteceu a menos de 1 quilômetro do aeroporto de Balsas, e o avião
havia decolado do local minutos antes após abastecer. Boa noite. O que vou relatar aqui não aconteceu comigo, mas sim com a minha mãe, porém, bem antes de eu nascer. No entanto, eu gostaria de ir logo avisando que eu acho que para muito essa história talvez possa soar sobrenatural demais. Mas o que eu posso dizer sobre isso tudo é que a minha mãe evitou de me contá-la por um bom tempo, por achar que eu teria medo. E por sinal, eu não tenho mais. Mas vários amigos e familiares conhecem muito bem esta história. No entanto, evitam contá-la. Há alguns anos atrás, a minha mãe, a minha avó, mãe dela, o meu tio e um amigo estavam em Itarema, cidade do interior do Ceará, em viagem. E no dia que estavam para virem embora, o meu tio, que era um motorista, levou um choque muito forte e não se sentiu em condições de dirigir. A minha mãe e o amigo sabiam do choque, porém a minha avó não. E assim, pouparam-na de saber para não preocupá-la. E assim acabaram adiando a viagem. Sendo assim, a minha mãe resolveu dirigir no lugar do meu tio. E para minha avó, inventaram uma desculpa qualquer do motivo de troca de motoristas. Bem, já que Itarema fica mais ou menos umas 4 ou 6 horas de Fortaleza, eles resolveram partir já por volta da madrugada, para chegarem à cidade de manhã. Mas naquela época, na verdade, eu acho que até hoje, as estradas não têm nenhum tipo de iluminação, a não ser a lua e as estrelas, que até certo ponto não são muita coisa. Enfim, eles partiram neste horário. Viajaram por 1 hora mais ou menos, até avistarem um carro parado, e o motorista estava do lado de fora, acenando com a mão para eles pararem. Já que naquela época, os riscos de um assalto ou sequestro nas estradas praticamente não existiam, eles pararam o carro e verificaram o que o homem queria. O motorista do veículo parado estava lá, mais a sua esposa e filha pequena. A gasolina do carro deles havia acabado e ele estava pedindo um pouco emprestado. E sem se importarem em dar um pouco, a minha mãe desligou o carro e os outros desceram e ficaram do lado de fora enquanto a gasolina era retirada de um carro para o outro. O tempo em que isso se procedia, eles acabaram conversando e se entretendo na conversa. E assim, mesmo depois de a gasolina ser dada, eles ligaram os faróis do carro e conversaram um pouco mais. E eis aí que o sinistro começou a acontecer. Enquanto eles conversavam, uma moça, em suas vestes brancas, bem, não era o tipo de vestido fantasmagórico, era apenas vestes normais, porém brancas. Ela estava a pé, passou por eles de cabeça baixa e, sem falar nada, ela seguiu caminhando. E todos que estavam conversando pararam imediatamente de falar e fitaram a mulher que já ia sumindo dentre a escuridão da madrugada. Eles não entenderam nada e, sem demorar muito, já assustados, cada um entrou em seus devidos carros. O motorista do outro carro agradeceu pela gasolina e seguiu viagem, e assim como fez a minha mãe. Porém, fazia apenas 5 minutos desde que a moça passou por eles, e esses 5 minutos foram o suficiente para ela desaparecer totalmente naquela estrada. E depois de mais ou menos 2 horas,
quando eles já não esperavam encontrá-la mais, para a surpresa deles, eles avistaram a moça ainda caminhando sozinha pela estrada escura. A minha mãe, sem se conformar com ela estar andando ali, sem mais nem menos, resolveu perguntar para onde ela iria e se ela precisava de uma carona. Todos foram contra ela fazer isso, mas já que ela é muito curiosa e sempre foi a rebelde da família, e para o azar dos outros, era ela que estava dirigindo. Ela então decidiu-se e seguiu a moça até parar o carro ao lado dela e a chamou. A moça de cabelos longos e negros cobrindo as costas parou e lentamente caminhou até o carro. E quando ela reencostou-se na janela e ergueu a cabeça, foi o suficiente para todos dentro do carro, exceto a minha mãe, não se atreverem a falar mais nada. A mulher, que tinha o corpo de uma moça de uns 23 a 25 anos, tinha o rosto de uma velha de uns 80 anos ou mais. E enquanto quase todos congelaram, ela olhou para a minha mãe e perguntou calmamente: "Vocês podem me dar uma carona?" A minha mãe então criou coragem e perguntou para onde ela estava indo. E a mulher disse que estava indo para Fortaleza, assim como eles. Nessa hora, todos no carro estavam completamente apavorados. Mas a minha mãe disse que aquilo era falta de educação e que ela iria dar uma carona sim. O problema é que todos os bancos, menos um de trás, estava ocupado. E os que estavam atrás se recusaram a sentarem lá com ela. Então, a minha mãe fez um acordo. O meu tio, mesmo com choque, se arriscou a dirigir. E a minha mãe trocou de lugar com um amigo que estava no banco do passageiro, fazendo ele passar para o banco de trás e dividiu o banco do passageiro com a mulher. E após isso, eles partiram. E depois que a mulher entrou no carro, ninguém, além da minha mãe, se atreveu a dar um pio. Era como se estivessem tão apavorados que estavam quase em estado de choque. Então, vendo que eles não iriam falar nada, a minha mãe começou um diálogo com a mulher. Começaram a conversar sobre qualquer coisa que tirasse o medo dos outros. Porém, com o tempo, a minha mãe, que estava bem imprensada com ela no banco do carro, achou estranho, pois ela não sentia o atrito do corpo da mulher e era como se ela não estivesse lá. A janela estava aberta e o vento que soprava não mexia um fio de cabelo da mesma, que sempre se mantia de cabeça baixa e os cabelos cobrindo-lhe boa parte do rosto. E sendo assim, a minha mãe perguntou: "Moça, a senhora, eu não sei o que você estava fazendo por aqui uma hora dessas. Por que estava só?" Então, a mulher respondeu: Eu estava em um passeio com mais 4 amigas. Porém, o carro capotou e todas elas morreram. Nessa hora, até a minha mãe não pôde negar o calafrio. Então, avaliou toda a situação e todo o ocorrido, e depois de repensar e pensar várias vezes, ela criou coragem e perguntou: "Me desculpa, mas a senhora já morreu?" E essa foi a única vez que a minha avó se pronunciou. "Menina, o que é isso? Isso é coisa que se pergunte?" disse a minha avó nervosa. Então, a minha mãe não respondeu. Já a mulher, no entanto, apenas foi virando seu rosto lentamente para minha mãe, e ainda com um pouco do cabelo na cara, perguntou de uma forma meio sinistra: "Você acha?" A minha mãe então respondeu: "Só pode, ué. Olha, você estava andando sozinha no meio da madrugada, a pé, numa estrada completamente escura. Você tem um corpo de moça e um rosto de velha. E disse que estava com suas amigas em um carro. O carro capotou e elas morreram. Bem,
a senhora só pode ter morrido também, disse ela, avaliando as situações. A mulher, no entanto, não respondeu, apenas sorriu e voltou a baixar a cabeça. A minha mãe não entendeu a sua reação, mas entendeu que aquele silêncio era um sim. Enfim, depois dessas palavras, nem a mulher e nem ninguém falou nada durante a viagem inteira. E quando finalmente chegaram em Fortaleza, a mulher disse onde eles podiam deixá-la. E ao chegarem ao local, que por sinal era em uma esquina em uma rua normal, ela desceu, agradeceu pela carona e andou até sumir no outro quarteirão. A minha mãe me disse que após ela sumir, começou a chover completamente do nada, como se uma única nuvem carregada estivesse sobrevoando por ali. Então, após ela sair do carro, parece que todos acordaram do transe e seguiram até a casa do amigo, onde iriam deixá-lo. Porém, ao dobrarem no outro quarteirão, a chuva cessou do mesmo modo que começou, completamente do nada, e só deixando todos mais apavorados ainda. E quando finalmente chegaram à casa do amigo, o mesmo não deixou que eles fossem embora até conseguir entrar em casa. Ele estava tão desesperado que quase não desceu do carro e quase não achou a chave. Precisou de ajuda do meu tio para guiá-lo até a porta de casa e deixá-lo seguro dentro da mesma. E após isso, se despediram e a minha mãe, a minha avó e o meu tio voltaram para casa. A minha mãe ainda levou carão por ter dado carona para a mulher, mas ela simplesmente ignorou. E depois de alguns dias intrigado com a viagem, após passarem pela rua, a qual deixaram a mulher, para o maior espanto de todos, descobriram que a rua ficava atrás de um cemitério. E assim, o medo tomou conta de todos novamente, e por isso que depois disso, eles tentaram evitar contar a história para qualquer um. Bem, o meu relato chegou ao fim. E claro que eu não posso querer que acreditem. Até porque, embora eu tenha acreditado desde o início, não é qualquer um que vai achar isso real. E não dizer que é apenas uma viagem. Bem, eu só posso dar a minha palavra que isso foi verídico e que realmente aconteceu. Boa noite. Desta vez seria diferente, eu pensei. Mas lá estava eu sem dinheiro, sem trabalho e no meio do nada, morando em uma casa realmente assombrada. E isso era a última coisa no mundo que eu queria. Tudo começou quando eu decidi fazer uma nova tentativa de sair da cidade grande de uma vez por todas. Eu odeio cidades grandes, mas sempre acabava em uma para conseguir me sustentar financeiramente. Esta é uma história verdadeira sobre a casa assombrada onde eu fui morar. Bem, ela era isolada do mundo, e o vizinho mais próximo ficava a mais de 5 quilômetros de distância. Era o começo do verão, e eu estava ansioso para sair da grande São Paulo de novo. E finalmente, depois de ter procurado em todo lugar, eu consegui um emprego como técnico de um rádio de uma cidadezinha do interior paulista. A cidade ficava a cerca de 30 quilômetros do vale quase inabitado, onde eu esperava morar de novo. E eu fui para a estação de rádio assim que cheguei na pequena cidade. E depois de apresentações, e ouvi o que era esperado de mim no serviço,
eu fui para o meu vale favorito. Tudo estava um mar de rosas, pelo menos no começo. Eu tinha alguns amigos no vale de quando eu morei ali antes. Então, eu achei que poderia ficar com eles até arranjar um lugar só meu. Tudo estava um mar de rosas, pelo menos no começo. Eu tinha alguns amigos no vale de quando eu morei ali antes. Depois de 2 semanas, as coisas não estavam indo tão bem na estação de rádio. Eles haviam mudado de ideia quanto a terem um técnico de período integral por lá. No entanto, isso não acabou com as minhas esperanças de conseguir um emprego em outro lugar e conseguir ficar na região. Eu já tinha visto várias casas para alugar, mas nenhuma me agradou muito. Um dia, finalmente eu vi um velho amigo e a sua recém-casada esposa. Ele também estava procurando um lugar para ficar e tinha algumas ideias que eu não tinha pensado. Havia uma casa que ele me descreveu que parecia ser maravilhosa. Era uma casa de fazenda velha de 2 andares, 6 quartos e completa com celeiros e estábulos. A casa estava a 15 quilômetros da cidade mais próxima, e para chegar nela havia uma estrada muito pouco usada. O aluguel na época era de R$ 75 por mês. O proprietário havia abaixado o aluguel da casa em troca da reforma feita nela, segundo Beto, o meu amigo. Eu estava começando a me animar, até que a sua querida esposa acrescentou que a casa era assombrada. E como era a primeira vez que eu encontrava a esposa do Beto, eu não sabia o que pensar. Beto não era nem um pouco supersticioso. E julgando pelo que eu tinha ouvido falar sobre a mulher dele, ele também não era. Mesmo assim, eu resolvi ir ver a casa. E talvez ela não gostasse de casas antigas que precisassem de reforma. Bem, eu consegui chegar na casa no começo da tarde. Era um verão quente, e o ar fresco e as montanhas da serra ao longe deram um ar muito atraente à casa. Eu podia ver o celeiro e outras construções ao longo do terreno. E quando eu me aproximei da porta da frente, eu notei que a maioria da madeira estava podre e tinha caído durante os anos, deixando a varanda intransitável. Então, eu lembrei que o Beto me falou para entrar pela entrada de trás da casa. Eu fui para trás e entrei pela cozinha. Estava pensando como seria bom morar em uma casa de fazenda. E lá dentro, eu fui recebido pelo som de uma torneira vazando. Então fui para a pia e tentei em vão desligar a torneira. E isso só piorou as coisas. Começou a sair mais água. Então eu decidi deixar isso para lá e continuei com a minha visita. A cozinha era gigantesca, com um teto bem alto, armários grandes e porta de vidro. E depois de ter olhado a cozinha e a fria despensa com a entrada do lado da cozinha, eu continuei para a sala de estar. A sala de estar deveria ser 2 vezes maior que a cozinha, com um teto igualmente grande. Eu estava cada vez mais empolgado, e saindo da sala, eu entrei em um corredor que levava para a parte de frente da casa. E do lado esquerdo do corredor havia um único banheiro da casa. E continuando pelo corredor, haviam 4 quartos, sendo que 3 tinham janelas que davam para a frente da casa. E 2 deles tinham portas para fora da casa que davam para a varanda.
Eu ficava cada vez mais ansioso para morar naquela casa, e quanto mais eu olhava para a casa, mais eu ficava ansioso para morar nela. Tanto que eu havia até esquecido os comentários que a esposa do Beto havia feito. E depois de ter feito um tour pela parte de baixo da casa, eu subi para ver o andar de cima. A casa originalmente havia sido construída sendo 4 quartos e o banheiro, a cozinha, a sala e a parte de cima que pegava metade da casa. A escada dava para um corredor que ia de uma ponta a outra da parte de cima da casa. Na esquerda do corredor tinha um pequeno quarto, que era um depósito. E ali havia materiais de construção e alguns restos de madeira. E para a direita havia uma porta que dava para um quarto com porta, maçanetas, janela, lustres, tudo no estilo antigo e meio colonial. Eu estava pensando que era uma casa maravilhosa. E agora eu estava indo em direção do outro quarto, no final do corredor. E o mesmo estava com a porta fechada. E quando eu abri a porta e entrei, eu notei que o quarto tinha sido reformado recentemente, com papel de parede e tudo mais. Então, finalmente começou. Quase que imediatamente quando eu entrei no quarto, eu me senti muito desconfortável. Parecia que a minha cabeça havia parado de funcionar. E apenas alguns momentos olhando a casa, parecia que era um sonho virando realidade. Mas, no entanto, antes de entrar neste quarto, eu não sentia nada. Só a impressão que havia alguém me vigiando à minha direita, que era a frente da casa. Eu virei nessa direção e notei que um buraco tinha sido cortado na parede perto do chão e estava coberto por um saco plástico preso com uma fita adesiva na parede. Era provavelmente a entrada para o forro da parte original da casa. Fui até o buraco e tirei o plástico para poder olhar lá dentro. Talvez foi porque os meus olhos não estavam ajustados com a escuridão, mas eu tive a impressão de ver um par de olhos vermelhos me olhando da escuridão. E então veio os barulhos, estalos na madeira, como se alguém estivesse vindo do forro na minha direção bem devagar. Eu senti uma sensação estranha, mas parecia que algo estava se mexendo ali dentro. Só que os olhos não estavam mais lá. Eu coloquei a cabeça para dentro e olhei de um lado para o outro, mas só havia sombras de madeira da estrutura. Bem, eu decidi que era somente a minha imaginação. Então coloquei o plástico de volta no lugar e me virei para ir embora. Porém, eu simplesmente não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo observado enquanto eu saía do quarto. Eu abri a porta, saí e fechei a porta atrás de mim. Enquanto descia pela escada, eu tentei esquecer aquela sensação estranha que eu senti no quarto. E novamente, eu estava encantado com o lugar. Fui para a cozinha, saí da casa e me afastei uns 30 metros dela. E então eu dei uma boa olhada em volta. E pensava como seria bom morar em um lugar como aquele. E subitamente eu senti que estava sendo observado de novo. Eu olhei na direção de onde vinha a impressão, e era bem em uma entrada de ar que tinha na lateral da casa onde ficava o forro da parte original da casa. E eu não conseguia ignorar aquela sensação, não importa o quanto eu tentasse. E depois que eu voltei para a cidade, eu acabei esquecendo a parte esquisita da visita e só podia pensar na parte boa e de como eu tinha gostado daquele lugar.
mas eu realmente não estava muito afim de me mudar para lá sozinho. Então, eu coloquei isso de lado por um tempo. E alguns dias depois, eu recebi um telefonema avisando que o meu irmão e um amigo dele estavam vindo me visitar. E eu sabia que o meu irmão queria sair da cidade tanto quanto eu. E ele sempre falava de vir para o interior morar comigo. E quando ele chegou, ele me falou que o amigo dele e ele queriam ficar comigo o verão todo. Bem, finalmente essa era a minha chance de mudar para a casa que eu tinha visto. O meu irmão concordou em dividir o aluguel comigo. Logo depois que eu falei sobre o lugar, nós falamos com o dono da casa e depois levamos a minha mobília. Eu escolhi um dos quartos de baixo do lado do banheiro. E a primeira noite foi tudo tranquilo e muito calmo. E depois do terceiro dia, depois de não ter encontrado emprego nenhum, o meu irmão e o seu amigo me falaram que estavam indo embora de volta para a capital. Então, lá estava eu, morando sozinho em uma casa gigantesca e potencialmente assombrada. Os barulhos geralmente aconteciam por volta de 11 da noite. E no começo eu só ouvia algo arranhando as paredes. E eu pensava que poderiam ser ratos. E depois de alguns dias, eu comecei a ouvir passos fortes no andar de cima. Era como se alguém estivesse arrastando algo por aquele quarto estranho no andar de cima. Eu lembro de colocar a minha orelha contra a parede para ver se o barulho vinha mesmo da casa. E realmente vinha. E como eu tinha um aparelho de som, eu simplesmente aumentava o volume o suficiente para não ouvir os passos que vinham do segundo andar. Eu geralmente ficava acordado até não poder aguentar mais de sono. E geralmente entre 1 e 2 da manhã. E isso era padrão toda noite. E depois de várias semanas vivendo assim, eu fui falar com um amigo meu que se chamava Diogo. Ele era de São Paulo e também estava querendo fugir da cidade grande. E como ele estava procurando um lugar para ficar, eu ofereci um dos meus quartos. E o Diogo aceitou na hora. Bem, ele tendo 5 quartos para escolher, ele pegou um que ficava no andar de baixo, perto da escada na parte da frente da casa. Na manhã seguinte, o Diogo me perguntou algo muito interessante. Ele perguntava o que eu estava fazendo andando para lá e para cá, no andar de cima na noite anterior. Eu falei que naquela noite eu não havia subido para o segundo piso. Ele não acreditou e falou que eu fiquei andando no quarto em cima do quarto dele. E foi aí que eu falei que em cima do quarto dele não havia nada, somente o forro. E depois de mostrar o andar de cima, eu finalmente convenci ele. Agora, ele havia chegado na mesma conclusão que eu. Que havia algo de sobrenatural naquela casa. Então, do seu jeito estranho de tentar me confortar, ele me contou uma experiência sobrenatural que ocorreu com ele. Porém, isso fica para um outro relato. Diogo ficou na minha casa assombrada por 2 semanas. Então se mandou, me deixando sozinho para ser comido pelo que quer que fosse que rastejava no segundo andar. Algum tempo depois, eu acabei esbarrando com uma amiga na cidade. Ela me perguntou como eu estava e onde eu estava morando. E quando eu falei para ela onde eu estava morando, ela simplesmente me disse que aquela casa era assombrada. E então ela me contou a história da casa. Ela falou que uma família havia se mudado para casa há algum tempo atrás. E um dos filhos do inquilino ocupou o quarto da frente do segundo andar.
ele começou a fazer sessões espíritas, brincando com tabuleiro Ouija e coisas do tipo. E também ele usava o livro negro de São Cipriano para invocar entidades. E a partir dali, muita coisa ruim começou a acontecer com a família. Até que em uma certa noite de 31 de outubro, este mesmo filho pegou uma espingarda e matou toda a sua família enquanto todos dormiam. E depois de ser preso pela polícia, este rapaz nunca confessou o crime, pois jurava não ter atirado em sua família, e sim em demônios que eles haviam se transformado. E depois dessa família, outra família se mudou para casa, mas não ficou ali por muito tempo, pois coisas estranhas começaram a acontecer por lá. E o estado em que essa nova família vivia na casa era emocionalmente precário. Somente uma sombra do que aquela família já havia sido. Eles estavam cansados e deprimidos. E não aguentando mais as coisas que aconteciam por ali, eles se mudaram. Bem, eu me despedi dessa amiga e voltei para minha casa. E não tinha certeza se havia gostado de ter ouvido essas informações extras sobre a casa. Algumas noites depois, eu comecei a escutar gritos no andar de cima. E tudo ali estava uma bagunça. E parecia que o que quer que fosse que estivesse fazendo aquela zona toda, logo ia descer as escadas. Eu estava tão assustado que já estava fazendo planos de por qual janela iria pular e qual roupas levar. E nem o aparelho de som conseguia mascarar os barulhos mais. No entanto, nada se materializou naquela noite. E se eu colocasse tudo o que aconteceu comigo naquela casa, o relato ficaria gigantesco. No entanto, teve uma noite que eu nunca mais vou esquecer. A única tomada de telefone que tinha na casa estava na sala de estar, que ficava embaixo daquele quarto. E naquela noite eu estava esperando o telefonema de alguns amigos que estavam para chegar. Então eu esperei o dia inteiro pela ligação. E à noite, depois das 11, os barulhos começaram eventualmente. Eu havia me acomodado na cama para sobreviver à noite como sempre. E foi quando o telefone começou a tocar. O som do telefone me assustou, para não dizer coisa pior. O som dele era quase inaudível devido ao barulho do quarto em cima da sala. Eu me levantei e fui para o corredor escuro e acendi a luz. E quando eu cheguei na sala de estar, logo atendi o telefone. E realmente eram os meus amigos ligando. Eu tentei parecer calmo, mas o tempo inteiro enquanto eu estava no telefone, eu podia ouvir os passos no quarto de cima. A todo segundo eu esperava ver algo correndo escadaria abaixo, mas nada aconteceu. E até o meu amigo no telefone percebeu que havia algo de errado. E como já era de se esperar, eu nunca consegui um emprego estável. Então, eu fui forçado a me mudar e voltar para São Paulo. Coloquei toda a minha mobília em um dos quartos da frente com a permissão do dono da casa e me mandei de lá. E depois de vários meses, quando eu fui voltar para pegar as minhas coisas, eu perguntei para o atual inquilino se ele estava gostando da casa. Ele era um policial militar aposentado. E ele falou que estava sim, gostando da casa. Mas demorou um pouquinho para ele pegar confiança em mim e logo desabafar. Ele eventualmente me contou que numa noite ele ouviu um barulho no andar de cima.
e viu que evidentemente alguém tinha entrado na casa, no quarto da frente, e estava praticamente destruindo ele. Embora alguém escalar uma parede lisa e entrar pela janela do segundo andar fosse quase impossível. Ele me contou que pegou a lanterna, a arma carregada e subiu para ver quem era. E assim que ele abriu a porta, o barulho parou imediatamente. Ele olhou o quarto e estava completamente vazio, com a janela fechada e trancada por dentro. Então ele foi dar uma olhada no forro pelo buraco. Ele entrou lá dentro e foi de uma ponta a outra, e nada viu. E assim que ele voltou para o quarto, deu mais uma examinada. Então, ele chegou na mesma conclusão que eu havia chegado. A casa era realmente assombrada. Então, ele me falou que em uma noite, já era tarde e ele estava vendo TV na sala. E ele e a sua mulher viram uma aparição. Uma névoa com o formato de uma pessoa, mas nada muito definido. Aquilo desceu a escada, passou por eles indo na direção da frente da casa. E aí entrou para um dos quartos. Ele correu e foi ver o quarto. Porém, não havia mais nada ali. E a partir daquela noite, se tornou muito frequente ele ouvir risadas de criança pela casa. E teve até uma noite que ele foi acordado com vários disparos de arma. Porém, quando ele foi ver, não era absolutamente nada. Bem, eu só voltei lá 2 anos mais tarde. E depois de ter falado a história para uns amigos no carro, enquanto estava passando pelo vale, nós fomos para uma das cidades que tinha por lá. Paramos em um supermercado para comprar comida e fomos ver a casa. Era por volta de 7 horas da noite. E quando nós chegamos, fomos para a porta de trás. E eu vi que não havia mais ninguém morando na casa. Uma das pessoas que estava com a gente era uma mulher muito religiosa. Ela era do terreiro de Umbanda. Colocou a mão na porta e começou a rezar. E daí, todos nós ouvimos quando os pratos, panelas e a mesa da cozinha começaram a vibrar e a chacoalhar. E logo depois foram as janelas e a porta que começaram a tremer junto com o resto que já estava tremendo. Nós, muito assustados, voltamos correndo para o carro. E quando chegamos lá, havia uma substância viscosa na maçaneta do carro que não estava lá quando paramos na cidade há apenas alguns minutos atrás. Bem, não precisa nem dizer que eu nunca mais cheguei perto daquela casa. Boa noite. Olá, o meu nome é Luísa, sou de São Paulo e tenho 16 anos. A minha história aconteceu quando eu me mudei para uma casa que estava intacta havia 5 anos. E quando a vi pela primeira vez, eu tive medo e não quis entrar na casa. Todos que entravam naquela casa me diziam que ela tinha o aspecto sombrio, era muito assustadora. Houve até um amigo meu de infância que morava lá, que me disse que a antiga moradora recebia espíritos bem no meu quarto. Bem, até esse tempo eu nunca havia tido nenhum fenômeno sobrenatural. Pelo menos até eu me mudar para aquela casa. Até as minhas amigas e eu começamos a brincar de levitar. Eu juro que não havia sentido nada, até as meninas me contarem que eu flutuei quase um palmo do chão. E a única coisa que eu pude confirmar que era verdadeiro era a telha onde eu estava deitada.
pois ela estava em fragmentos, como se tivesse sido atirada com violência ao chão. Nesta mesma época, eu e o meu irmão começamos a brincar com a brincadeira do compasso, porém de formas diferentes. Enquanto eu brincava na escola com as minhas amigas, ele brincava em nosso quarto. Eu acho que o maior perigo foi chegar a esse limite, pois a minha vida se transformou do inferno, a começar por mim, que acordei com uma mulher chorando, e dias depois o meu irmão também vê a mulher. E dessa época, até eu ir embora daquela casa, foram acontecimentos macabros. Aparições de espíritos eram mais que frequentes. Desde espíritos de crianças até vultos invisíveis, vozes, choros, passos, objetos se movendo e até crianças me convidando para brincar. Um dia eu percebi o porquê que isso acontecia. O meu irmão guardava a tábua ou Ouija embaixo da minha cama. E era só eu que via os espíritos, então isso fazia todo sentido. Mas descobrindo a raiz do problema, não significava que estava tudo acabado, pois até hoje, que moro em outra casa, eu sou perseguida por essas criaturas sobrenaturais. É uma condição que irei carregar para sempre. Eu posso dizer que realmente essa casa tinha algo de incomum, pois a cada vez que passo em frente a ela, eu sinto um arrepio frio na espinha e uma sensação de ser odiada por alguém. E isso é algo que não tem explicação. Boa noite. Eu morava no interior de São Paulo, na cidade de São José dos Campos. Em certa época, eu e a minha família estávamos nos mudando para uma outra casa. A casa para a qual estávamos nos mudando não era uma casa velha, e nem estranha, e não tinha nada demais que chamasse a atenção. Mas alguns fatos estranhos nos deixaram completamente aterrorizados. No dia da mudança, a minha mãe, ao verificar os novos locais da casa, estranhou porque embaixo do tanque haviam restos de velas de várias cores, coisas que não é normal de se encontrar em uma casa. No entanto, ela não ligou muito e continuou com seus afazeres. E depois de tudo ajeitado, começamos a nos acostumar com a nossa nova moradia. Nas primeiras noites, ocorreu tudo de forma normal, sem novidades. E após se passarem alguns dias, quando já estávamos nos acostumando com o nosso novo lar, coisas estranhas começaram a acontecer. Eu, o meu irmão e a minha irmã começamos a ouvir barulhos pela casa, ouvíamos risadas, passos, pessoas conversando, sendo que ficávamos muito assustados com aquilo. Então decidimos contar para nossa mãe os fatos que havíamos percebido. A minha mãe não ligou muito e dizia que tudo aquilo era a nossa imaginação, devido a estarmos vivendo em uma outra casa. Bem, diante daquilo, resolvemos continuar com a nossa rotina, pensando que não fosse acontecer mais nada. Até que coisas mais estranhas começaram a acontecer. Em uma determinada manhã, a minha irmã acordou assustada, pois ela e o meu irmão dormiram em suas respectivas camas e de manhã acordaram um na cama do outro, ou seja, em camas trocadas. Bem, era muito assustador. Luzes acendiam e apagavam sozinhas, e sempre ouvíamos passos pela casa.
Todos esses fatos assustadores se repetiam, chegando ao ponto em que nós havíamos nos acostumado com a situação. Afinal, éramos crianças e achávamos que era só o nosso medo. Eu era muito medrosa e sempre chamava a minha mãe para me levar no banheiro ou tomar água de madrugada. Houve uma noite em que eu chamei a minha mãe e ela sempre ia para o meu quarto no escuro. Então escutei os passos dela se direcionando até o quarto. E quando os passos chegaram perto da minha cama, eu senti a sua presença ao meu lado. E neste momento, eu pedi para que ela me levasse até o banheiro. Mas quando olhei para ela, eu levei um susto muito grande, pois não era a minha mãe que estava ali ao lado da minha cama. E sim, um vulto alto, escuro e muito assustador. Neste momento, eu quase tive um treco. Comecei a gritar, chamando pela minha mãe. Ela ouviu os meus gritos e foi correndo para o meu quarto. E quando contei para ela o que havia acontecido, ela não ligou muito e me disse que eu deveria estar sonhando e que tudo não passava da minha imaginação. Os fatos continuaram acontecendo, até que coisas estranhas começaram a chegar pelo correio, e sim, remetente. Uma dessas coisas era uma estranha foto de um peito masculino com uma grande borboleta. E como a minha mãe não acreditava nesses fatos sobrenaturais, ela até achou a foto interessante e acabou mandando fazer um quadro, o qual ela tem até hoje. Os passos e coisas estranhas continuaram acontecendo, e devido a tudo isso, eu tinha muito medo daquela casa. Até que a minha mãe resolveu que nós mudaríamos de lá. Eu não sei se foi porque víamos coisas demais, ou se ela acabou vendo algo também e ficou com medo, pois ela não comentava nada conosco. E quando chegou o dia da mudança, estávamos tirando os móveis do meu quarto e também do quarto dos meus irmãos, e em um determinado momento, um dos tacos do piso se soltou, e embaixo do taco, onde era o solo do quarto, havia terra vermelha. Estranhamos aquilo, mas nem ligamos, pois estávamos mesmo indo embora daquele lugar assustador. E quando fomos apagar a luz do quarto, o interruptor saltou sozinho e voou-se sabe lá para onde, porque nós procuramos ele pelo quarto todo e não achamos nada. E depois que nos mudamos de lá, uma vizinha disse à minha mãe que aquela casa era uma casa de macumba e que o nosso quarto era o terreiro. E isso explicava muita coisa. E não era à toa que tantos fenômenos assustadores aconteciam naquele local. Bem, finalmente nos mudamos para uma outra casa. E lá nós pensamos que tudo iria melhorar. Porém, fatos mais terríveis e assustadores estavam por vir. Trarei essas histórias em um próximo relato. Obrigado pelo espaço e tenham todos uma boa noite. Numa noite em que eu estava sozinho em casa, era uma sexta-feira chuvosa, e eu senti alguma coisa me observando pelas costas. E quando eu olhei para trás, não vi ninguém. Então, voltei a jogar LOL no meu computador. Alguns minutos depois, comecei a sentir a mesma sensação.
Mas desta vez o meu coração começou a acelerar, como se me dissesse que havia alguma coisa atrás de mim. Eu me virei e podia jurar que vi alguma coisa me olhando de fora do meu quarto. E no instante em que eu olhei de volta, o que quer que fosse saiu correndo e rindo. Era umas risadas de criança. E daí eu fiquei olhando para o corredor, esperando ver algo. Mas agora nada se mexia lá fora. O meu cachorro estava deitado do lado da minha cama. Eu achei que fosse somente a minha imaginação e voltei para o meu computador. Pouco tempo depois, eu vi o meu cachorro levantando a cabeça e olhando para a porta com as orelhas levantadas. Ele estava bem atento, como se tentasse ouvir algo. E daí ele se levantou, foi até a porta e deu 2 latidos. Então voltou correndo e se escondeu embaixo da minha cadeira, com o rabo no meio das pernas, rosnando e latindo, e com os pelos do pescoço todos levantados. Agora eu estava realmente assustado, pois tinha certeza que havia alguma coisa lá fora. Acendi um abajur que tinha do lado do PC e me levantei. Fui até a porta e a casa estava toda escura. E eu não conseguia ver nada. A essa altura, o meu cachorro já tinha parado de latir e rosnar. E então estava só me olhando de longe, e ainda escondido. E agora que ele estava quieto, eu consegui ouvir algo vindo do andar de baixo da casa. Pareciam serem vozes cantando alguma coisa. Vozes de criança. E eu não conseguia entender o que estavam cantando. Porém, dava para se ouvir alguém cantando algo bem baixinho. E parecia ser voz de meninas. Uma garotinha, para ser mais exato. Achei aquilo muito estranho e estava com muito medo de descer as escadas. Ainda mais que o interruptor da luz da lâmpada do andar de baixo fica longe da escada. Mas a minha curiosidade era muito maior. Então eu tinha que ver o que era aquilo que estava cantando. Daí eu comecei a descer as escadas, tentando fazer o mínimo de barulho. E quando cheguei lá embaixo, os meus olhos começaram a se adaptar à escuridão. Então eu fui na direção do interruptor. Mas quando estava quase chegando lá, eu pude ver a silhueta do que pareciam serem 3 garotas pulando corda na sala. Enquanto 2 seguravam a corda em cada ponta, a garotinha do meio pulava. Era elas que estavam cantando, enquanto pulavam corda. Eu fiquei petrificado olhando aquilo. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Então, de repente, elas pararam e olharam diretamente para mim. A garota que estava no meio fez um semblante de puro ódio e saiu correndo para a cozinha, junto com as outras 2. Com um susto, eu pulei para trás e comecei a bater na parede, tentando acender a luz. E assim que a sala ficou clara, eu consegui me acalmar um pouco, mas ainda não acreditava no que tinha visto. E depois de um tempo de hesitação, eu fui até a cozinha.
Entrei e acendi a luz. Porém, não havia ninguém lá, e todas as portas e janelas estavam fechadas e trancadas por dentro. Depois daquela noite, eu ouvi mais algumas vezes as vozes daquelas meninas cantando alguma canção. Eu também cheguei a vê-las mais algumas vezes, e elas apareciam como um vulto no escuro, e sempre fugindo para se esconderem. Eu nunca me senti ameaçado, e ninguém da minha família nunca comentou nada. Mas uma vez eu pesquisei pela internet e vi que demônios assumem a forma de crianças e animais. Acredito que a minha família também já devem ter presenciado isso, mas nunca falei do assunto com eles ou com outras pessoas. Mas naquela noite, somente eu e o meu cachorro conseguimos vê-las e ouvi-las. Mas até hoje o meu cachorro se sente realmente incomodado com a presença delas. E então eu sei que isso não é nada bom. Mas algo dentro de mim diz que elas não são espíritos malignos ou coisa parecida. Apesar da internet e o meu cachorro dizer o contrário. Porém, eu acho muito estranho a presença delas na minha casa. Boa noite. Muitos duvidam das tradições religiosas, mas elas tiveram um motivo para serem criadas e devem ser respeitadas, principalmente devido aos mistérios do além. Trabalhei por muito tempo em um shopping no último horário, que seria das 14 às 22 horas. E quem tem essa rotina de trabalho sabe do que estou falando. Então, é muito comum ter hábitos noturnos, ir dormir tarde e outras coisas. No meu caso, eu sempre gostei muito de ler, e ficava lendo até altas horas da madrugada, por volta de 4 ou até 5 horas da manhã. Mas há uns 7 anos atrás, começaram a ocorrer coisas bizarras. Em uma noite, eu estava lendo, quando ouvi um som que nem sei como definir. Parecia uma gargalhada alta. E essa gargalhada, quando conto para as pessoas de confiança, eu não consigo imitá-la. E o som era como se viesse da esquina da minha rua. E na noite seguinte, ocorreu a mesma coisa. E assim, passou a ocorrer em todas as noites. E toda vez que aquilo ocorria, eu parava de ler. E só conseguia prestar atenção naquela risada diabólica. Reparei que tinha uma faixa de horário que aquilo acontecia. E sempre era por volta de 1h50 da manhã a 2h10. Aquilo sempre começava em meados de fevereiro e durava até metade do mês de abril, e daí paravam. O estranho é que aquelas risadas sempre ocorriam no período da quaresma. Comentei com o pessoal da minha casa e eles me falavam que deveria ser coruja ou outro bicho noturno. Mas daí pensei, será que de fato coruja tem hora marcada para piar? Pois bem, passou o ano e aquelas risadas pararam.
Mas no ano seguinte, no mês de fevereiro, começou tudo de novo. Na mesma hora e do mesmo jeito. E aquela risada demoníaca que parecia vir do próprio inferno. E foi aí que percebi que era quaresma, como no ano anterior. Eu ficava acordada até ouvir aquela risada, e assim confirmava o horário. E quando passava o período de quaresma, aquelas risadas cessavam. E foi assim por 4 anos consecutivos. Até que em uma noite, a minha mãe ouviu. Ela estava no telefone com a minha tia. Então, ela foi para fora de casa para ouvir aquilo. A minha mãe conta que a impressão que dava era que aquela risada vinha de cima de uma árvore que tinha na esquina. A minha mãe nasceu na roça, filha de lavradores. E então ela disse: "Isso não é bicho mesmo não. Isso aí que você está escutando é coisa de outro mundo." Então, a minha mãe passou a fazer orações que ouvia no programa do Padre Marcelo. E também jogar sal grosso na esquina de casa. E desde então, faz 2 anos que não ouço mais aquilo. A última vez ocorreu há 2 anos atrás. Eu cheguei até a ouvir. Porém, as risadas estavam distante, muito além da minha esquina. Mas era zombeteira e horrível como sempre. Bem, o que significa aquelas risadas diabólicas? Seria alguma manifestação de certas forças sobrenaturais? E por qual motivo aquilo atuavam especificamente no período da quaresma? Bem, acho que nunca vou descobrir. Boa noite. Olá, Fael. Me chamo Alessandra. Tenho 42 anos e sou de Jacareí, São Paulo. Eu trago para o canal alguns casos ocorridos em minha família, mas precisamente com a minha avó materna, que se chama Maria das Graças. E mesmo aos 75 anos, ela é sua fã e eu vou contar este relato com as palavras dela. Quando eu era moça e tinha por volta de 19 anos, eu morava em um sítio no interior da Paraíba, um município chamado Mãe d'Água. O local onde eu e os meus pais moravam era uma região afastada de outras casas e naquele tempo não havia luz elétrica. O meu pai era um homem ruim. Batia na minha mãe sem motivos. Nos deixava em casa com fome, pois tudo que ganhava ele gastava com pinga e com outras mulheres. E nós só não passamos fome porque tínhamos uma boa plantação de legumes e criação de animais. E eu só tinha apenas 2 peças de roupas. Enquanto uma lavava, eu usava a outra. O meu pai trabalhava viajando para vender frango e ovos na cidade, pois tínhamos uma criação de galinha e ele também vendia verduras e porcos. Em época de quaresma daquele ano, o meu pai voltava para casa em uma sexta-feira de madrugada, pois ele trabalhava uma semana na cidade e uma semana na roça. E no meio do caminho, o seu cavalo empacou e começou a relinchar. Não queria seguir caminho adiante, e o meu pai, muito bravo, desceu do cavalo para verificar o porquê do cavalo não querer seguir rumo. Ele pensou que talvez fosse alguma cobra no caminho.
Mas assim que ele desceu, ele reparou que mais à frente, a uns 10 metros dele, havia um garotinho. A criança deveria ter entre 5 e 7 anos de idade. E como era de madrugada, naquela estradinha de terra, cercada de mato, o meu pai achou estranho aquilo e foi até o garoto para ver se ele estava bem. O garoto estava com as 2 mãos tapando o rosto e, a princípio, o meu pai achou que ele estivesse chorando. Então, ele chegou perto e perguntou para o garoto se estava tudo bem, mas não obteve resposta. E o garoto continuou do mesmo jeito que estava. O meu pai fez várias perguntas. Perguntou o que ele estava fazendo ali e, por fim, mandou ele subir no cavalo que ia levá-lo para casa para no outro dia tentar localizar a sua família. O cavalo ali afastado continuava inquieto. Não ia nem para frente e nem para trás. Ficava apenas dando pinotes e foi aí que o meu pai começou a desconfiar que aquilo não era normal. E neste momento, o garoto tirou as mãos do rosto e fez "bu", com uma voz bem rouca e demoníaca. Tipo quando uma criança quer assustar alguém. E o que o meu pai viu fez ele cair para trás, pois o rosto do garoto era o rosto de um diabinho, com dentes pontudos, pele vermelha e 2 pequenos chifres pretos que saíam da sua testa, olhos totalmente negros, e o garoto era literalmente um diabinho. Possuía rabo, pés de bode, mas enquanto ele ainda estava com as mãos no rosto, o meu pai o viu como uma criança normal. E só depois que ele tirou as mãos que ele se transformou naquilo. Neste momento, o cavalo deu um forte relincho e correu para dentro do mato. O meu pai ficou imóvel, sem conseguir se mexer, e o diabinho dava uma gargalhada demoníaca. E apesar de ser pequeno, do tamanho de uma criança, a sua voz era grave e muito rouca. Ele pegou meu pai e foi o arrastando pela perna para longe. E tamanho foi o susto que o meu pai desmaiou e não se lembra para onde foi levado. Eu e a minha mãe vimos o cavalo chegar em casa apavorado e relinchando naquela madrugada. Então, sabíamos que alguma coisa havia acontecido com meu pai. Fomos a pé até o vizinho que ficava a uns 2 quilômetros de onde morávamos e pedimos ajuda a ele. Então, ele e os seus filhos já adultos foram procurar o meu pai e pela manhã mais pessoas ajudaram na busca, encontrando somente rastros na estrada de que alguém foi arrastado dali para o mato. E também no local tinha fortes pisadas de cavalo na terra, indicando que foi ali que alguma coisa de ruim aconteceu. E depois de 3 dias, as pessoas desistiram de procurar pelo meu pai. Mas 7 dias depois do ocorrido, ele voltou para casa. Voltou todo sujo, com as roupas em trapos e sem o braço esquerdo. Ele ficou mais de 1 mês na cama se recuperando e ele nunca mais foi o mesmo. Até que 2 anos depois, ele finalmente contou tudo o que havia acontecido para minha mãe. Ele contou como foi o encontro dele e aquela criança demônio no meio da estrada. E contou também que a coisa o arrastou para um lugar que parecia uma caverna. Era escuro e lá tinha várias dessas outras criaturas. Mas como o lugar era bastante escuro, ele só enxergava vultos e as criaturas
o manteram vivo para devorá-lo. E assim, arrancaram e comeram seu braço esquerdo com ele ainda vivo. E no dia seguinte, eles se preparavam para comer a sua perna. Mas acabou que houve um desentendimento entre eles, e o meu pai não sabia explicar o motivo. Porque eles conversavam em uma língua totalmente estranha. Então, aquelas criaturas começaram uma discussão que logo se tornou agressão física, e logo se tornou morte entre eles. O meu pai aproveitou a oportunidade para fugir dali, mas ele nunca mais foi o mesmo. E poucos dias depois de contar essa história para minha mãe, ele tirou a própria vida. Bem, este outro fato que eu vou relatar, quem me contou foi a minha avó paterna. E ela é natural daqui de Jacareí. E essa lenda aqui da cidade é conhecida como o Barqueiro do Paraíba, São Paulo. E todos daqui conhecem e não duvidam dessa lenda. O município de Jacareí é cortado pelo rio Paraíba, que empresta o nome à região do Vale do Paraíba. E como a localidade está dividida pelo corpo d'água, para chegar ao outro lado é preciso atravessá-lo. Houve, porém, uma época em que não haviam pontes ali, e a travessia era feita de barco. E nestes tempos surgiu um barqueiro enigmático. Ele falava com a pessoa para oferecer carona. Não mostrava o rosto, estava sempre de costas. E quem subia na embarcação não era visto nunca mais. O barqueiro, no entanto, sempre voltava para a margem em busca de ajuda e um novo passageiro para chegar do outro lado. O meu avô também era uma pessoa muito ruim. Os homens, tudo daquela época, a maioria era ruim. O avô dele era dono de escravos e os maltratavam muito, e essa ruindade veio de família. Esse meu avô paterno batia muito na minha avó, e ele era encrenqueiro e maltratava todos os seus empregados da fazenda. Era um homem muito ruim mesmo, pois conta a minha avó que um dia, sem nenhum motivo aparente, ele pegou a sua espingarda e atirou na barriga da sua cadela que estava prenha, matando assim ela e os cachorrinhos. Ele já havia matado também pessoas dali da região, simplesmente por pequenos desentendimentos. E ele também possuía o livro negro de São Cipriano, e por isso era difícil de alguém conseguir capturá-lo ou emboscá-lo, pois ele mexia com coisa ruim mesmo. Uma certa noite de quaresma, ele voltava do bar onde jogava carteado com os amigos. E sempre que ele ia ou voltava, ele fazia a travessia desse rio. Bem, funcionava assim. Ele deixava o cavalo amarrado em uma árvore quando estava indo. E daí, sempre tinha alguém ali com um barco e cobrava para atravessar as pessoas. Mas o meu avô, pela sua fama, ninguém tinha coragem de cobrá-lo nada. E nessa noite específica, quando ele voltava para casa, na hora de atravessar o rio, um barqueiro com um sobretudo ou capuz preto o esperava e disse que faria a travessia dele naquela noite. E assim que o meu avô foi com ele, outros barqueiros que estavam ali perto viram o ocorrido e, achando aquela figura muito estranha, ficaram ali o observando, enquanto ele levava o meu avô para longe. Mas logo de repente, todos passaram ao ouvir gritos de desespero do meu avô pedindo por ajuda.
2 barqueiros remaram em direção ao barco que o meu avô estava, e quando se aproximaram daquele homem de preto, o homem olhou para eles e foi aí que o seu rosto se revelou. Era simplesmente o rosto de uma caveira. Aquilo mostrava somente o seu rosto cadavérico, e o resto do seu corpo estava coberto com esse sobretudo negro. E com uma voz demoníaca, ele disse para aqueles 2 barqueiros voltarem para trás. O meu avô estava caído no chão do barco e a caveira estava com o seu pé esquerdo por cima dele, o imobilizando. Os outros 2 barqueiros que viram isso se assustaram tanto que caíram dos seus barcos na água. E aquela figura horrenda desapareceu com meu avô na neblina e ele nunca mais retornou. O seu cavalo do outro lado da margem do rio dava pinotes e relinchava. E quando conseguiu se soltar da corda, saiu em disparada e também nunca mais foi visto. Bem, Fael, esses são os relatos mais tensos que se tem registro em minha família. Também há outros relatos que aconteceram comigo e com outras pessoas da minha família, que em breve eu trarei para o canal. Boa noite.